Bom, Antônio Vicente, como eu te perguntava antes do intervalo, como tu orienta os teus pacientes para verificar a pressão, para fazer a média da pressão, qual o melhor tipo de aparelho, se o aparelho de punho tem validade ou não? Assim, nós temos um aparelho de pressão, basicamente, que é colocado no braço, né? Seja lá 200 anos, provavelmente vai ser mais outro tanto, estabelecido no qual se estudou hipertensão arterial em cardiologia. Este método, com este aparelho, que pode ser digital, que pode ser aquele aneroide, que é o reloginho, que é mais difícil para as pessoas ouvirem. Até acho que quem, por exemplo, vai medir a pressão ocasionalmente, até não precisa comprar um aparelho. Ele vai medir uma vez por semana, 2, 3 vezes por mês, não tem necessidade de medir toda hora. Aliás, o senhor, as senhoras ficam muito nervosos medindo a pressão, dê para alguém o seu aparelho de pressão, porque ele vai nos atrapalhar em vez de ajudar. Isso às vezes a gente tem que dizer para algumas pessoas, mas assim, é mais cômodo eu medir em casa, tudo bem. Compre um aparelhinho que seja um manguito colocado no braço, ele pode ser, não tem problema, pode ser digital, automático, semiautomático, ele mede bem a pressão arterial. Temos validação, se houver alguma dúvida, né, no consultório, nos nossos consultórios, uma vez por ano eu pego meu aparelho, que eu tenho um aparelho de mercúrio, que não se usa mais, porque ele é muito tóxico, mas eu tenho, é o mais preciso. Eu, todos os anos tenho que aferir em metro, vai ver se ele está medindo certo, e ele está medindo sempre corretamente. E assim, a validação, este aparelho que ocorreu de aparecer, não foi lançado em medicina, não foi em cardiologia, mas que existem, todos os meus, até os nossos familiares, né? E pacientes vão lá, não perguntam, não nos perguntam, vou comprar um aparelho automático de braço ou de pulso. Eles vão e compram de pulso. Nós não temos uma validação, não sabemos esta pressão medida aqui a que corresponde. Ela é maior do que a pressão real, é menor, mas dá uma ideia. Então, para os pacientes, as pessoas que adquiriram, bom, se for adquirir, não adquira o de pulso, adquira o aparelho, né? Pode ser automático, de colocar no braço. E assim, uma coisa importante é, você tem que medir em repouso, não quando está sentindo alguma coisa. Se eu estou sentindo dor de cabeça, se eu estou nervoso, estou com muita dor no joelho, tenho uma artrose, está com dor no joelho, a pressão vai dar mais elevada. Isto é normal, isto não é hipertensão arterial. Braço direito ou braço esquerdo? Segundo assim, na verdade, se a primeira vez pode-se medir nos dois braços, porque pode haver em pessoas mais idosas, eu já tive a oportunidade, uma senhora, uma paciente, senhora idosa, ela no braço direito ela tinha provavelmente uma obstrução, já por arteriosclerose, e a pressão dava 10 por 6, 100 por 60. E o braço esquerdo dava 170 por 80, 17 por 8, ela tinha hipertensão arterial. E vamos nos guiar por qual medida? A que der mais. Em princípio, o coração está situado nessa situação e a aorta sai em direção à direita, ao braço direito, e depois ela faz o contorno, que é a crosta, né? A aorta transversa, ela atravessa e desce pela aorta descendente para o abdômen. Provavelmente por esse direcionamento nós temos às vezes 10 milímetros, ou seja, dá 12 no braço esquerdo, pode dar 13 até essa diferença no braço direito. Se formos medir só num braço, o indicado seria, pela Organização Mundial de Saúde, o braço direito, porque geralmente dá mais. Mas é conveniente medir nos dois braços, às vezes pode ter algum paciente que tenha uma medida mais alta no braço esquerdo, nós vamos medir no braço que dá pelo mais. Menos as primeiras medidas? As primeiras medidas, medir uma vez, nós vamos... Deitado, sentado ou em pé? São medidas que vão dar valores diferentes, né? O padronizado é sentado, em repouso, o braço na altura, né? Na altura do coração, seria em cima de uma mesa, a mesa normalmente é essa altura. Deitado nós temos a pressão um pouco mais elevada e quando fica assim em pé, um pouco menor. As pessoas que estão usando medicamentos antihipertensivos, ao ficar da posição sentada para de pé, elas podem apresentar o que se chama hipotensão postural. Como que diz popularmente uma queda da pressão momentânea, que a pessoa pode, se for mais idosa, pode ter tontura, escurece a visão e pode até
desmaiar, pode até ter uma lipotímia e uma síncope. Isto a gente vê clinicamente, o paciente nos conta, e também pode ser aferido medindo sentado e colocando o paciente na posição em pé. Muitos antihipertensivos mais antigos, como era a tensina, a clonidina, que a gente usa ainda eventualmente, a metildopa, aldomete, davam muito, assim, frequentemente esta pressão que cai muito intensamente quando o paciente fica em pé. Os antihipertensivos mais novos também podem dar, principalmente pessoas idosas, diuréticos, né? Tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona. Quando você tem dúvida se um paciente ele apresenta hipertensão do jaleco branco, um caso. O outro, se o paciente pode fazer exercícios contra a resistência em academia, porque hoje muita gente vai para a academia. Que tipo de avaliação você faz? Que tipo de exame você utiliza como ferramenta? Inicialmente vamos definir o que é a síndrome do jaleco branco, é o avental branco, significando, a gente chama também hipertensão de consultório. Eu vou no consultório do médico, eu sento, ele está de jaleco branco, por isso do nome, e a pressão fica bem elevada, fica 17 por 10. O paciente sai, mas doutor, eu meço a pressão todos os dias e dá 13, 12 por 8. Né? Bom, nós temos uma maneira, até o paciente com o tempo ele começa a se dar conta que ele vai no médico da elevada pressão e ele não tem a pressão elevada. Uma maneira nós fazemos averiguando diretamente a pressão arterial com medidas que a gente chama ocasionais, né, domiciliares ocasionais, como nós estávamos falando. O paciente vai no posto ou em casa e vai medir a pressão, vai anotar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas nós temos um método que se chama MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é colocado um equipamento que medir a pressão, esfigmomanômetro, que vai registrar e ser gravado durante um dia. O paciente vem aqui, vai na clínica, né? Como no Instituto do Coração, por exemplo, nós temos, é colocado, ele vai embora, vai trabalhar, vai ter as suas atividades, vai dormir e o aparelho vai medir a pressão dele cada 15 minutos e cada 30 minutos à noite, deitado, dormindo, caminhando, né, à noite, de dia, e aí faz uma média das pressões. Uma coisa interessante, quando ele tem a síndrome do avental branco, do jaleco branco, ele vai chegar na clínica, onde é uma clínica médica, e a pressão sai no gravador bem elevada, bem alta. Tem vários jalecos na clínica. Tem vários jalecos, ela fica bem alta. Daí ele sai, vai embora, fica tranquilo, daqui a meia hora, 1 hora, nós temos normotensão, pressão normal. No momento, 1 hora antes, já quando ele vai vir para a clínica, 24 horas depois, tirar o equipamento, a pressão já começa a ficar mais alta, ele tem medidas mais elevadas. Um outro enfoque aqui muito importante é o seguinte: qual é o problema da hipertensão arterial, da pressão arterial? Nós temos, na verdade, um problema que é a pressão, né? A gente conceitua que acima de 14 por 9, 140 por 90, nós temos mais intensamente problemas de arteriosclerose, de isquemia, derrame, né, cerebral, AVC, problemas de coração. Mas nós sabemos que ela é uma variável contínua, quer dizer que do 0 para cima, quanto mais alta a pressão, mais nós vamos ter eventos, doença, problemas de cerebrovasculares e cardiovasculares. Então, como é que eu vou saber se aquela pressão naquele paciente está ocorrendo esse malefício? Então, nós temos exames, e aqui no caso o exame que mais vê do coração no exame só é o ecocardiograma com Doppler a cores, no qual nós vamos olhar e vamos ver se tem as marcas, né, por assim dizer, da hipertensão. Tem dilatação na aorta, tem hipertrofia, o músculo cardíaco engrossou, ficou maior. Nós temos dilatação do ventrículo esquerdo, né? Tivemos a oportunidade de ver um paciente hipertenso, muitos anos, não mediu a pressão, já está com uma dilatação, com hipertrofia e agora dilatado, já com falta de ar. Ou seja, neste paciente, infelizmente, muito posteriormente, atrasado, ele chegou ao seu diagnóstico, nós já temos a repercussão muito avançada. Mas em fazendo um exame no qual nós vamos ter esses dados, nós poderemos dizer, olha, a sua pressão com esses medicamentos ou sem medicamento, ela não está causando problemas, nós não temos uma hipertensão que tenha que tratar agressivamente. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos com o Dr. Antônio Vicente
abordando o tratamento da hipertensão para evitar essas consequências que ele delineou nesse bloco.